sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Escolhas, as pequenas decisões que constroem seu destino. Você acredita que o seu destino é construído pelas grandes decisões da vida ou pelas pequenas escolhas que quase nunca percebe que está fazendo? Talvez você imagine que uma única decisão possa mudar completamente a sua história, mas permita-me fazer uma reflexão. E se a vida não fosse construída pelos grandes acontecimentos, e sim pelas pequenas escolhas que repetimos todos os dias? A forma como pensamos, a maneira como reagimos, as palavras que escolhemos dizer, os hábitos que cultivamos, as decisões que adiamos, ou aquelas que finalmente temos coragem de tomar. Talvez o seu futuro não esteja esperando uma grande oportunidade. Talvez ele esteja sendo construído pelas escolhas que você fará ainda hoje. E é exatamente sobre isso que vamos refletir juntos. Todos os dias fazemos escolhas. Algumas parecem pequenas, quase insignificantes, mas, quando repetidas ao longo do tempo, elas moldam nossos hábitos, nossa identidade, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa carreira e, principalmente, a pessoa que nos tornamos. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma grande possibilidade de que a vida que você vive hoje seja o resultado das escolhas que fez ontem. E a vida que viverá amanhã começa nas escolhas que fará a partir de agora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Rádio Empreendedora, um espaço criado para compartilhar conhecimento, inspiração e experiências que despertam pessoas para novas possibilidades, fortalece empreendedorismo e contribuem para uma sociedade mais consciente, preparada e transformadora. É uma alegria ter você conosco e é dentro desse ambiente de aprendizado e crescimento que nasce a Jornada Mente Flow 360, um espaço dedicado ao desenvolvimento humano, à inteligência emocional e a construção de uma vida com mais clareza, direção e propósito. Eu sou Edmilson Silva, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. Será uma honra caminhar ao seu lado em mais um capítulo desta jornada.
Respire profundamente, permita-se estar presente neste momento, porque talvez a reflexão de hoje revele algo que sempre esteja diante dos seus olhos, mas nunca recebeu a atenção necessária. Talvez você descubra que o destino não muda quando fazemos uma única grande escolha. Talvez ele comece a mudar quando pequenas decisões passam a ser tomadas com mais consciência. Então, abra sua mente, abra seu coração, porque agora começa mais um capítulo da jornada Mente Flow 360. Etapa 1 da jornada. O destino não muda em um único dia. Ele começa a mudar nas pequenas escolhas que quase ninguém percebe. Existe uma ideia que acompanha muitas pessoas durante boa parte da vida. A ideia de que um grande momento será responsável por transformar tudo. Uma oportunidade extraordinária, uma grande conquista, uma mudança inesperada, como se a vida pudesse ser completamente diferente de um dia para o outro. Mas permita-me fazer uma pergunta. E se o destino nunca fosse construído pelos grandes acontecimentos? E se ele fosse moldado pelas pequenas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando? Pense por um instante. A hora em que você decide acordar, a forma como responde a uma dificuldade, a decisão de cuidar da sua saúde, a coragem de iniciar uma conversa importante, o hábito de aprender algo novo, a escolha entre reclamar ou procurar uma solução. À primeira vista, essas decisões parecem pequenas, quase insignificantes, mas existe uma verdade silenciosa sobre elas. Nenhuma grande transformação acontece de repente. Ela começa muito antes. Começa quando pequenas escolhas deixam de ser exceções e passam a fazer parte da nossa maneira de viver. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas acreditam que suas vidas não mudam. Elas esperam por um grande acontecimento, enquanto ignoram as pequenas decisões que, todos os dias, estão construindo o futuro. Porque toda escolha produz uma consequência, mesmo quando parece não produzir resultado imediato. Cada decisão fortalece uma direção. Cada direção fortalece um caminho. E cada caminho, construído ao longo do tempo, transforma-se no destino que um dia chamaremos de vida. Talvez o seu futuro não esteja preparando ou esperando por uma grande oportunidade. Talvez ele já esteja sendo construído pela próxima escolha que você fizer. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes da nossa jornada de hoje. Etapa 2 da jornada. Toda escolha define uma direção, mesmo quando você acredita que não está escolhendo, hein? Depois da reflexão que acabamos de fazer, talvez exista uma pergunta surgindo dentro de você. Se pequenas escolhas realmente constroem o destino, por que tantas vezes não percebemos o impacto delas? A resposta está em algo muito simples, porque quase nunca enxergamos as consequências imediatamente. Imagine uma bússola. Um pequeno desvio no início da caminhada parece insignificante, apenas alguns graus. Mas, depois de muitos quilômetros, esse pequeno desvio pode levar a um destino completamente diferente. Com as escolhas acontece exatamente a mesma coisa. Elas raramente transformam a vida em um único dia. Elas transformam a direção, e é a direção mantida ao longo do tempo que constrói o destino. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem: "Não sei como cheguei até aqui." Na verdade, ninguém chega a lugar algum por acaso. Chegamos pelas escolhas que repetimos durante anos. Algumas conscientes, outras automáticas, algumas fortalecem nossos valores, outras fortalecem nossos medos, algumas aproximam da vida que desejamos construir, outras nos afastam dela, quase sem perceber. E existe uma escolha muito comum que costuma passar desapercebida: a escolha de não decidir. Muitas pessoas acreditam que, ao adiar uma decisão, estão evitando escolher. Mas isso também é uma escolha. Escolher permanecer, escolher esperar, escolher deixar que as circunstâncias decidam. A vida não para enquanto pensamos. Ela continua seguindo a direção das escolhas que fazemos e também daquelas que evitamos fazer. Talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: estou fazendo a escolha certa?
Talvez a pergunta mais importante seja: na direção de qual vida esta escolha está me conduzindo? Porque toda escolha aponta para algum lugar, mesmo quando este lugar ainda não pode ser visto. E talvez o primeiro passo para construir um futuro diferente seja aprender a observar a direção das pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Etapa 3 da jornada. Toda escolha revela quem você está se tornando. Antes de escolher um caminho, você escolhe, consciente ou não, a pessoa que deseja ser. Depois de tudo que refletimos até aqui, talvez exista uma pergunta importante. Por que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e fazer escolhas completamente diferentes? A resposta talvez esteja em um lugar que quase nunca observamos. As escolhas não nascem apenas das circunstâncias, elas nascem da identidade. Cada decisão que tomamos revela aquilo que valorizamos, aquilo em que acreditamos, aquilo em que estamos fortalecendo dentro de nós. Talvez seja exatamente por isso que mudar de vida seja tão desafiador, porque muitas pessoas tentam mudar as escolhas sem antes fortalecer a identidade que sustentará essas novas escolhas. Pensa por um instante. Uma pessoa que acredita profundamente ser disciplinada faz escolhas diferentes daquela que acredita viver sempre adiando tudo. Uma pessoa que se reconhece como alguém comprometido age de maneira diferente daquela que acredita não ser capaz. Consegue perceber? As escolhas não são acontecimentos isolados. Elas são reflexos da forma como enxergamos a nós mesmos. E existe uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você decide. Antes de perguntar o que devo fazer, experimente perguntar: que tipo de pessoa faria essa escolha? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da decisão para a construção da identidade. Talvez seja exatamente isso que transforma pequenas escolhas em grandes mudanças. Não é apenas o ato de decidir, é o processo silencioso de fortalecer todos os dias a pessoa que você escolheu se tornar. Cada escolha consciente reforça uma identidade, e a cada identidade fortalecida torna as próximas escolhas mais naturais. E é assim que o caráter é construído, é assim que os hábitos se consolidam, é assim que o destino começa a ganhar forma. Talvez o futuro nunca tenha sido construído apenas pelas escolhas que fazemos. Talvez ele seja construído principalmente pela pessoa que decidimos nos tornar antes mesmo de escolher. E quando essa consciência desperta, escolher deixa de ser apenas uma decisão, passa a ser uma expressão da identidade. Talvez essa seja uma das descobertas mais importantes da nossa jornada até aqui, porque ninguém sustenta, por muito tempo, escolhas que não estejam alinhadas com a pessoa que acredita ser. E talvez, antes de transformar o seu destino, a vida esteja convidando você a fortalecer quem realmente decidiu a se tornar. Por isso, leve esta reflexão com você pelos próximos instantes. Permita que a música continue esse diálogo que as palavras começaram. Respire, observe e pergunte a si mesmo: quem estou me tornando por meio das escolhas que faço todos os dias? A jornada Mente Flow 360 continua. Olho para o mapa em minhas mãos, traços que eu mesmo desenhei. Parei de esperar pelas marés, deixando agora eu me firmei. Vou alinhar o que eu penso e o que eu faço, sentir o peso real de cada passo. A confusão ficou pra trás no espelho, sigo o sinal do meu próprio conselho. O futuro começa agora, quando a escolha faz sentido. O futuro
futuro começa agora, com um rumo decidido. O futuro começa agora, tudo se torna coerente. O futuro começa agora, sou o dono do presente. Deixei de lado o modo automático. Não quero mais viver por distração. O plano hoje é muito mais prático. Vontade unida com a razão. Vou alinhar o que eu penso, o que eu faço, sentir o peso real de cada passo. A confusão ficou pra trás no espelho. Sigo o sinal do meu próprio conselho. O futuro começa agora, quando a escolha faz sentido. O futuro começa agora, com um rumo decidido. O futuro começa agora, tudo se torna coerente. O futuro começa agora, sou o dono do presente. Futuro começa agora, quando a escolha faz sentido. O futuro começa agora, com um rumo decidido. O futuro começa agora, tudo se torna coerente. O futuro começa agora, sou o dono do presente. Etapa 4 da jornada. O futuro começa quando escolhas se tornam coerentes. Não é o conhecimento que transforma uma vida, é a decisão de viver de acordo com aquilo que já sabemos. Mas fortalecer quem decidimos nos tornar exige muito mais do que boas intenções. Exige coerência, porque existe uma diferença muito grande entre compreender uma verdade e permitir que ela transforme a maneira como vivemos. Todos nós conhecemos pessoas extremamente inteligentes, pessoas que estudam, que leem, que acumulam conhecimento e ainda assim continuam repetindo escolhas que as afastam da vida que desejam construir. Isso acontece porque conhecimento inspira, mas é a coerência que transforma. Existe uma pergunta que gosto de fazer sempre que preciso tomar uma decisão importante. Essa escolha aproxima ou afasta a pessoa de que me decidi tornar? Percebe que é uma pergunta leve e essa pergunta muda completamente o foco. Ela não procura saber se a decisão será fácil, ela procura saber se ela é coerente. E coerência é uma das maiores demonstrações de maturidade. É continuar escolhendo aquilo que faz sentido, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando seria mais confortável voltar aos velhos padrões. Talvez você descubra que não precisa mudar toda a sua vida hoje. Talvez precise apenas proteger a próxima escolha, a próxima conversa, a próxima atitude, o próximo pensamento. Porque a vida não é construída em grandes acontecimentos. Ela é construída em pequenos momentos. E cada pequeno momento oferece uma oportunidade silenciosa de reafirmar quem você decidiu ser. Talvez ontem você tenha feito escolhas das quais hoje não se orgulha. Todos nós já passamos por isso. Mas existe algo extraordinário na vida. Ela sempre nos entrega uma nova oportunidade de escolher. E a cada nova escolha pode fortalecer uma nova direção. Talvez o destino nunca tenha sido uma estrada pronta esperando por você. Talvez ele seja uma construção diária, uma obra que ganha forma cada vez que suas escolhas passam a refletir os seus valores. Porque no final das contas, o futuro não pertence a quem sonha mais, pertence a quem transforma pequenas escolhas coerentes em uma maneira de viver. E talvez
a próxima decisão que você tomar seja o primeiro sinal visível da pessoa que você escolheu se tornar. Etapa 5 da jornada. Toda vida se torna uma mensagem. Observem, toda vida se torna uma mensagem. O legado que deixamos é construído pelas escolhas que repetimos todos os dias. E talvez seja exatamente por isso que nenhuma escolha seja realmente pequena, porque aquilo que hoje parece apenas uma decisão do cotidiano, amanhã poderá ser parte da história que contará quem você foi. Vivemos em uma sociedade que costuma valorizar apenas os grandes resultados, mas a vida raramente é transformada por grandes acontecimentos isolados. Ela é transformada pela soma silenciosa das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. É nesse silêncio que o caráter é fortalecido. É nesse silêncio que a confiança é construída. É nesse silêncio que o propósito ganha forma. E é nesse silêncio que começamos a escrever o legado que um dia deixaremos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas as pessoas dificilmente lembrarão apenas do que você conquistou. Elas lembrarão da maneira como você viveu, da forma como tratou as pessoas, da coerência entre aquilo que dizia e aquilo que fazia, das escolhas que inspiraram confiança, da coragem que demonstrou mesmo diante das dificuldades. Porque, no final das contas, todos nós deixamos marcas. A única pergunta é: que tipo de marca estamos construindo a cada escolha que fazemos? Talvez o seu maior patrimônio nunca seja aquilo que você acumulou ou quer acumular. Talvez seja a influência positiva que suas escolhas exercerão sobre as outras vidas. Porque escolhas conscientes inspiram novas escolhas. Coragem inspira coragem. Coerência inspira coerência. E uma vida vivida com propósito desperta outras pessoas a também encontrarem o próprio caminho. Talvez seja exatamente assim que o mundo muda. Não apenas por grandes líderes, mas por pessoas comuns que decidiram fazer e viver de maneira extraordinariamente coerente. E talvez o verdadeiro destino nunca seja apenas chegar a algum lugar. Talvez o verdadeiro destino seja tornar-se alguém cuja caminhada faça sentido para si mesmo e deixe esperança no caminho de outras pessoas. Porque toda escolha constrói uma direção. Toda direção fortalece uma identidade. Toda identidade molda uma vida. E toda vida, mais cedo ou mais tarde, transforma-se em uma mensagem. A pergunta que permanece é simples. Quando alguém olhar para a história da sua vida, qual mensagem encontrará? Talvez essa resposta esteja começando a ser escrita pela próxima escolha que você fará hoje. Ao longo deste capítulo da Jornada Mente Flow 360, talvez você tenha percebido que o destino não nasce dos grandes acontecimentos. Ele começa a ser construído nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Escolha que, muitas vezes, parecem tão simples que passam desapercebidas, mas são justamente elas que moldam nossos hábitos, fortalecem nossa identidade e definem a direção da nossa caminhada. Talvez a maior descoberta de hoje seja esta: você não constrói o seu futuro apenas quando toma uma grande decisão. Você o constrói silenciosamente em cada pequena escolha que decide repetir. E essa é uma notícia extraordinária, porque significa que a sua história nunca está completamente pronta. Enquanto existe uma nova escolha, existe também a possibilidade de uma nova direção. Talvez você não consiga mudar toda a sua vida hoje, e ninguém espera que consiga, mas talvez exista uma única escolha esperando por você quando este capítulo terminar. Uma nova conversa, um pedido de perdão, uma decisão adiada, um hábito que precisa começar, ou um comportamento que já não faz sentido continuar alimentando. A transformação raramente acontece em um único momento. Ela acontece quando pequenas escolhas passam a ser feitas com grandes propósitos. Se esta reflexão despertou algo dentro de você, não permita que ela termine agora. Leve essa pergunta para a sua semana. Qual é
a pequena escolha que pode aproximar você da vida que deseja construir? Eu vou repetir. Qual é a pequena escolha que pode aproximar você da vida que deseja construir? E se este é o seu primeiro contato com a jornada Mente Flow 360, quero fazer um convite. Comece pelo programa número 1. Cada capítulo foi cuidadosamente desenvolvido para conduzir uma caminhada progressiva de expansão de consciência, fortalecimento emocional e transformação pessoal. Tenho convicção de que cada novo capítulo fará ainda mais sentido quando vivido na sequência para a qual foi arquitetado. Toda a jornada Mente Flow 360 está disponível gratuitamente no canal oficial do Mente Flow 360 no YouTube. E se, durante essa caminhada, você perceber que deseja aprofundar ainda mais esse processo, saiba que não precisa fazer isso sozinho. O Mente Flow 360 nasceu para caminhar ao lado de pessoas que decidiram assumir, com consciência, a responsabilidade pela construção da própria vida. Se chegou o momento de fortalecer sua clareza, ressignificar a experiência, desenvolver a inteligência emocional ou estruturar uma nova direção para a sua caminhada, será uma honra caminhar ao seu lado. WhatsApp 11 9 7673 7623. E-mail menteflow360@gmail.com. Menteflow com T mudo, Menteflow tudo junto, menteflow360@gmail.com. Talvez uma conversa seja suficiente para revelar possibilidades que, até hoje, ainda não puderam ser vistas. Eu sou Edmilson Silva, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. E foi uma honra caminhar com você por mais um capítulo da jornada Mente Flow 360. Na próxima etapa, descobriremos por que as escolhas, quando repetidas, deixam de ser decisões isoladas e passam a construir os hábitos que definirão quem nos tornaremos. Até lá, proteja as suas escolhas, porque elas estão silenciosamente construindo a pessoa que você será amanhã. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta a sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol. Na estrada do saber, sob o mesmo sol. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.
cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.